O Senhor é a porção da minha herança. É o salmo que nós cantamos hoje respondendo. E na festa de Santo Antônio, nós podemos então cantar com uma maior gratidão, porque essa porção da herança que Santo Antônio descobriu desde cedo na sua devoção, na sua piedade, na sua fé. E diante desta devoção, dessa relação bastante íntima com o Senhor, especialmente na vida de oração, foi fazendo com que no coração de Antônio crescesse cada vez mais uma vontade de estar bem próximo do Senhor, uma vontade grandiosa. E cada vez que ele conhecia um pouco mais dos mistérios de Deus, mais ele se apaixonava e mais ele queria se lançar nesse desafio. Assim, nós conhecemos um pouco a história de Santo Antônio e de como ele se entregava neste caminho grandioso com o Senhor. Nós celebramos tantos e tantos agradecimentos e devoções a Santo Antônio, diante de tanta mística que está relacionado a si como um homem de oração, um homem de fé, um homem de contemplação e um homem de bastante ação. E aí então nós percebemos, desde a sua imagem com o menino Jesus, mas também com os símbolos dos pães, tão famosos pães de Santo Antônio. E na oração da bênção do pão, nós recordamos o pão que o Senhor multiplicou, o pão da palavra. E aqui, Santo Antônio ganha tantos devotos, justamente porque, por ele ser um homem íntimo de Deus, um homem de muita oração, uma intimidade muito grande com o Senhor, sempre o Espírito Santo inspirava para poder então dar aquela palavra necessária para aquele irmão, para aquela irmã que estava precisando ali de uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra que pudesse trazer alguma saciedade ao coração. E aí nós trazemos para nós também, nós que muitas vezes temos fome da palavra. Então a palavra de Deus que vai nos direcionar, vai nos dar a condição para que possamos então expressar palavras que edificam, porque também nós temos fome da palavra de Deus, né? E a palavra que faz com que nós comuniquemos uns aos outros o nosso relacionamento, e que muitas vezes são feridos por conta de tantos e tantas situações que nós vivenciamos, e aí falta sempre uma palavra de muito obrigado, uma palavra de gratidão, uma palavra de amor, eu te amo, uma palavra de perdão, eu te perdoo, uma palavra de reconhecimento de erros, onde nós reconhecemos os erros, onde nós pedimos o perdão, me perdoe meu irmão, me perdoe minha irmã. Então são tantas palavras que nós sentimos falta, que nós sentimos fome, e precisamos receber esta palavra. Então também nesta devoção, nós recordamos, através do pão de Santo Antônio, estas palavras que tanto fazem falta na nossa vida. Então quando nós meditamos e vivemos esta devoção, também nós trazemos no nosso coração esse desejo, e fazemos então a oração, pedindo ao Senhor que através desse gesto bonito do pão de Santo Antônio, nós tenhamos na nossa vida as palavras necessárias que nos fazem construir relacionamentos sadios, que fazem com que destruamos qualquer barreira que nos impede de viver uma proximidade, né? As indiferenças, as coisas ruins, enfim, tantas palavras que nos faltam, e então nós pedimos a providência destas palavras na nossa vida, para que nós consigamos expressar a palavra certa para aquela hora, para aquele momento, a palavra necessária para trazer no coração paz, a palavra necessária para trazer no coração esperança, quietude, mansidão, tranquilidade, força, ação. Então também nós recordamos através desta devoção e pedimos através deste gesto, né, com o pão de Santo Antônio, que nós tenhamos estas palavras sempre prontas para usarmos assim quando forem necessárias. O pão da palavra que faz com que nós também nos saciemos diante da palavra de Deus, que muitas vezes acaba sendo uma falta muito grande. Por quê?
Primeiro, pela nossa distância do próprio Deus, através da oração, a nossa oração cotidiana. A amizade com Deus, ela se fortalece, se constrói através da oração. Então, quando nós deixamos de lado a vida de oração, nós vamos perdendo essa intimidade, essa amizade, e vai nos fazendo falta grandiosamente a palavra do Senhor, que na oração se constrói este diálogo. E Santo Antônio nos ensina muito sobre a oração. Ele nos fala sobre a necessidade do silêncio para que possamos ter um diálogo amoroso com o Senhor. Um silêncio diante de tantas distrações, tantas situações que fazem nossa mente ferver, né? E não conseguimos concentrar. E não conseguindo concentrar, acaba tendo essa dificuldade de fazer uma oração com o Senhor. Uma oração contemplativa, meditando a palavra, mergulhar na palavra. E aí, então, nesse mergulho na palavra, nós conseguimos então nos alimentar dela. E aí dar aquela saciedade grandiosa da palavra. E aí temos muitas palavras para falar ao Senhor, de agradecimento, de louvor, enfim, que vai nos fazer no nosso dia a dia, a dar as condições necessárias para vivenciarmos bem, tanto com o Senhor, como também com os irmãos. Também outro sinal nesta devoção do pão de Santo Antônio, que é providenciar na nossa vida o material também, não nos faltar o pão de cada dia, o alimento material mesmo, onde nós colocamos ali na nossa despensa o pão abençoado, como um símbolo sempre de multiplicação, um símbolo de providência, onde Deus irá providenciar aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Então confiamos também na graça de Deus, confiamos na intercessão de Santo Antônio, através desse símbolo do pãozinho abençoado, para que nós tenhamos então na nossa casa, a cada dia, o alimento necessário. Não falte o pão de cada dia. E quantas mesas, amados irmãos e irmãs, faltam o pão de cada dia, porque vai crescendo cada vez mais a miséria e a fome. Enquanto cresce a ganância no coração humano, cresce também a miséria. E contra a tudo isso, nós precisamos então buscar, imitar os santos e santas de Deus, para que esse amor grandioso por Deus também nos leve a amar grandiosamente aos nossos irmãos, porque a fé precisa ser traduzida em obras. E Santo Antônio nos falava que a fé, ela sem o amor, ela acaba morrendo, ela acaba ficando estéril, não tem como. Então, cada vez mais que conseguimos amar a Deus grandemente, nós conseguimos olhar para os nossos irmãos e ver em cada um deles também o Cristo que precisa de mim. E eu vou auxiliar. E naqueles mais necessitados, eu vou então buscar todos os esforços para poder ajudá-lo no seu alimento espiritual e também no seu alimento material, para viver a caridade em cada dia. Hoje, amados irmãos e irmãs, onde nós celebramos a festa de Santo Antônio, queremos agradecer a Deus, primeiramente por nos dar este homem, um sinal amoroso, uma graça muito grande, daquele que tinha um coração grandioso, daquele que tinha na sua boca sempre palavras para edificar. Tanto é que ainda nos deixou como relíquia a sua língua, que não se corrompeu, porque tanto falava das palavras de Deus, palavras de amor, palavras que edificam, que ficou como um símbolo vivo, daquele que não se calou, mesmo diante da sua morte. Que possamos nós também aprendermos com Santo Antônio, a termos sempre na nossa boca palavras que edificam, e renunciar todo tipo de situação que nos leva a usar a palavra para destruir, usar a palavra para poder lançar discórdias, palavras que lançam guerras, atritos. Então que possamos também pedir na oração esta graça, de renunciarmos a todo espírito ruim que nos leva a proferir palavras não boas, palavras destruidoras. Que possamos sempre ter palavras para edificar. Se não tem uma palavra boa para dizer, vamos nos silenciar, vamos nos calar. Que possamos aprender com Santo Antônio o amor ao próximo, para que possamos sempre ajudar. Que possamos aprender com Santo Antônio o amor à igreja,
para que possamos sempre cuidar da igreja, nas suas necessidades, na sua defesa diante dos erros, propagações de tantas heresias, que possamos conhecer a palavra, possamos conhecer a doutrina, defendendo também a nossa igreja contra todas as heresias, os falsos profetas, enfim, tantas coisas que vêm contra a fé, que possamos aprender com Santo Antônio também esta defesa da igreja e agradecer sempre, agradecer ao Senhor. Quantas graças já recebemos, quantos milagres já recebemos, quantas promessas se fazem, né? E Deus vai dando a graça, vai dando ali aquilo que é pedido, possamos ter um coração agradecido, um coração que agradece através de uma vida que seja agradável a Deus. Essa é a melhor forma de agradecer ao Senhor, buscando uma conversão diária, mudando, deixando com que a nossa vida se transforme em um sacrifício agradável ao Senhor, para que possamos sempre estar à disposição do nosso Senhor, à disposição também dos nossos irmãos. Possamos pedir também a intercessão de Santo Antônio por todas as necessidades que temos, necessidades físicas, necessidades espirituais, o livramento de todos os perigos, todos os males e de todas as enfermidades. E no altar do Senhor, juntamente com a nossa oração, a intercessão de Santo Antônio, possamos apresentar a Deus este sacrifício, apresentar ao Senhor esta entrega, este coração que deseja ser bom, que quer ser bom e precisa tirar tudo aquilo que o impede de viver esta bondade. Peçamos, amados irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, esta graça de também construirmos uma amizade com Deus, alicerçada na confiança, na fé, na esperança, na caridade, que em tudo aquilo que nos divide, nos afasta de Deus, possamos aprender a renunciar a cada dia, para que nada nos distancie de Deus, nada nos afaste do amor de Deus, para que possamos viver essa intimidade, esta amizade amorosa com o Senhor, e cada vez mais íntimos de Deus, mas nós conseguiremos amar uns aos outros, viver o mandamento do amor de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que essa seja sempre a intenção colocada em nossas orações, de nossos lábios, o desejo de viver uma vida que seja santa e agradável ao Senhor. Que possamos transformar este mundo que cada vez mais se perde por conta do egoísmo, da ganância, tantas coisas ruins que trazem escuridão para tudo aquilo que Deus criou e fez de bom. Que possamos, através desses gestos, destes atos de fé, edificarmos o reino de Deus neste mundo. Assim como no Pai Nosso nós pedimos, venha a nós o vosso reino, que de fato seja esse desejo do nosso coração. Por que nós suplicamos a Deus no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino? Porque o reino humano é defeituoso, o reino humano é cheio de discórdias, de imperfeições. Então nós precisamos pedir que venha a nós o reino de Deus, o reino de paz, o reino de justiça, um reino de amor. Que no nosso coração esteja sempre presente esta intenção, esta vontade de ser de Deus, ser melhor para Deus, ser melhor para os nossos irmãos. E louvarmos e bendizermos o seu santo nome a cada dia, a cada instante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.